barraca, o aparelho de rádio estava sintonizado em um programa sertanejo. Magri estranhou que, entre uma música e outra, entre um anúncio e outro, o locutor viesse com uma fala que parecia totalmente deslocada. Atenção, pessoal! O taquari tá cheio de piranhas. O centurião soltou uma gargalhada que encheu toda a barraca com o seu hálito fétido. Ah, estos coreros se defienden. ¿Sabe o que ouviste? Es un código. El locutor está avisando a sus compadres que la policía anda el taquari. Aqui é assim. Todos sabem se defender, Chiquita. Pegou uma garrafa de pinga em uma sacola. Pero debemos olvidar el problema del Pantanal por ahora, Chiquita. Haremos una fiesta antes, haha. Colocou o gargalo à boca, tomando um grande gole e deixando a cachaça escorrer pelo queixo. Olhos vermelhos, arrotou e estendeu a garrafa para a menina. Queres um golito? Bebe, Chiquita. Coruja não pia ao amanhecer. Isso Chumbinho sabia. E não precisou de muito tempo para entender que a coruja queria dizer com aqueles piados. Um longo, um curto, um longo. Um curto, um longo. Um curto, um longo, um curto. Um curto, um longo. 3 curtos. Caras! Mas quem será que... Na escuridão de casita, Andrade não entendeu o que estava acontecendo. O que você está falando, Chumbinho? Ficou maluco? Fique quieto, Andrade. Deixa eu ouvir a coruja. Coruja? Mas... Quieto, espere. Um longo, um curto. Um longo, um curto. Um curto, um longo, um curto. Um curto, um longo. Um longo, um curto. 2 curtos. 3 longos. Crânio! Crânio está vivo! Chumbinho, você está delirando? Andrade, Crânio está vivo. Está lá fora. Esses pios de coruja estão em código Morse. Morse? Como eu não percebi? Lá estão os piados de novo, ouça. Um longo, um curto, um longo, um curto, 4 curtos, 3 longos. No fim da mensagem, Andrade traduziu. Tenho gente comigo, vamos libertar vocês. Chumbinho abraçou, feliz, o amigo detetive. Crânio, e nós, que pretendíamos salvá-lo? Agora ele é que parece que não vai nos libertar. Magri teve de se conter para não chorar de alegria. O novo código sobrepunha-se ao código dos bandidos, do programa de rádio. E como um coro de anjos, a coruja piava em Morse. Crânio estava vivo e viera libertá-la. Não estava em condições de responder, mas nem precisava. Ouviu o pio de outra coruja. Era Chumbinho. Crânio estava sendo informado de tudo o que acontecia no acampamento dos bandidos. Resolveu usar todo o charme de que era capaz? Vai beber sozinho, centurião? Não estou convidada para a festa? O bandido olhou divertido para a menina. La fiesta? Pero tu és la fiesta, hahaha. Mas como vou participar amarrada assim? Amarrada assim? Estou mais tranquilo? Magri exibiu uns daqueles seus sorrisos de derreter bronze. Só que, desamarrada, posso fazer coisas que vão deixar você de boca aberta. Centurião arreganhou o beiço, exibindo seus cacos de dentes. Sacou a faca e aproximou-se de Magri. Nesse instante, o aparelho de rádio interrompeu automaticamente a programação sertaneja e passou a emitir uma mensagem. Alô, alô? Chamando o centurião? O ente chamando o centurião. É urgente. Responda ao chamado, Capitu. Urgentíssimo. O centurião guardou novamente a faca e ajoelhou-se ao lado do aparelho de rádio. Um segundito, Chiquita. Nuestra fiesta começará em um segundo, no más. Passou a chave do aparelho para a posição de transmitir e falou. Alô? Centurião hablando? Estou em la escuta. Veja, senador, outro pedaço de blusa da Magri. Miguel seguia à frente, apressado, mas com todos os sentidos ligados, em busca de cada marca que a única menina dos caras havia deixado para guiá-lo. As ordens do senador, do tenente de bigode, faziam aqueles homens avançarem em silêncio, carregando suas armas e o rádio de campanha. Já estou chegando, Magri, minha querida.
meu pequeno polegar, me espere, já estou chegando. A Batalha do Pantanal. Tia Matilde dormia. Para que acordá-la? Estava exausta e a expedição do senador avançava tão lentamente em relação ao C-47 que um cochilo não alteraria em nada a perseguição. Kalu olhou novamente pela luneta eletrônica. A expedição desembarcara e agora tornava-se um pouco mais difícil segui-los. Difícil, mas não impossível. De vez em quando, aquela longa fila de homens deixava-se ver em meio às árvores. Resolveu fazer uma visita à cabine. Deveria ser divertido acompanhar aquele velho piloto em ação. Pepino falava ao microfone quando Kalu abriu a porta de cabine. Alô? Responda, centurião? Capitão? É urgentíssimo? Não foi possível ouvir a resposta do tal centurião, fosse lá quem fosse, pois ela passava diretamente para os fones de ouvido de Pepino. Estamos em apuro, capto? O ente está indo para aí com um garoto metido a esperto, hein? Não, o ente não pode se expor. Tem que agir com a maior naturalidade. Qualquer descuido e o ente será desmascarado. Ouça o que o ente planejou. Vamos libertar os prisioneiros que então, em seu poder... Fique calado, estúpido. Será uma libertação simulada. Eu vou sobrevoar o acampamento e metralhá-lo. Em seguida, vou pousar e sair atirando. Vocês devem simular alguma resistência, sem dar na vista. A mais real possível. Aí eu liberto os prisioneiros e levantamos voo. Com todos eles juntos, o ente não correrá mais perigo. Como? Vou direto para o mar, e os garotinhos mais o gordo detetive vão dar um belo mergulho. E daí? Daí vocês abandonam o acampamento e se dispersam. Branco como um lençol, Kalu fechou silenciosamente a porta da cabine. Até o piloto da tia Matilde era um homem do maldito ente. Pepino havia falado dos garotinhos e do gordo detetive. Magri, Chumbinho e Andrade. Só poderiam ser eles. Então eles tinham sido aprisionados pelos bandidos? E agora? O ente não podia expor-se a ser desmascarado numa ação aberta, da qual poderia sobrar alguém que quebraria os segredos de sua identidade. Sua ação teria de ser segura e fulminante. Se o plano narrado pelo piloto desse certo, ele próprio, Kalu mais Miguel, Chumbinho, Magri e Andrade estariam presos no avião. E aí nada mais haveria a fazer. Um mergulho no mar, a 10.000 metros de altura, e sem paraquedas. Kalu controlou-se, sentou-se calmamente na poltrona e tomou uma decisão. Tinha um plano, era arriscado, mas era a única chance. Muitas vidas, incluindo a sua, estavam nas mãos dele. Nada mais poderia ser feito naquele momento. A hora de agir chegaria. Espera lá. Era como ele espera nos bastidores o momento de entrar em cena em uma estreia de teatro. E nessas horas, Kalu sabia controlar os nervos como ninguém. Na outra poltrona, tia Matilde começou a roncar. Magri não conseguia saber o que Centurião tinha ouvido pelo rádio, pois os bandidos puseram os fones de ouvido, ficando com o som só para si. Agora o bandido desligava o aparelho e parecia preocupado. Passou a mão vigorosamente pelo cabelo imundo, como se pretendesse livrar-se da preocupação. Bueno, se a ente disse que vai dar certo, es que vai dar certo? Quando olhou novamente para a garota, trazia um sorriso macabro. Tenemos tempo para uma fiesta rápida, chica. Uma fiesta de despedida. Com um golpe de faca, cortou a corda de nylon. Magri sorriu tentadoramente. E a bebida? Não vai oferecer? Centurião estendeu-lhe a garrafa. Queres? Você primeiro. No momento em que Centurião for beber, Magri, com um tapa no fundo da garrafa, enfiou o gargalo garganta dentro. Ao mesmo tempo, um chute certeiro no meio das pernas fez o bandido curvar-se de dor. Ah! Gemeu o engasgado, enquanto pinga descia-lhe pela goela. A menina amarrou o bandido com a corda de nylon, pegou a chave do cadeado da casita e esperou cautelosamente para fora da barraca. Ninguém à vista. Pelo jeito, os bandidos dormiam. Saiu silenciosamente como uma gata.
Correndo abaixada como um soldado em combate, Magri chegou à casita. Enquanto a menina destrancava o cadeado, Chumbinho sorriu triunfante, olhando para a expressão feliz, mas alarmada do detetive. O pobre amigo ainda não sabia que os caras eram capazes. Como previa Chumbinho, Magri tinha arrancado o fígado do centurião. Pepino acionou o piloto automático e apareceu na porta da cabine. Tia Matilde, desculpe, mas acabei de receber uma mensagem pelo rádio. Isso é verdade, pensou Calu. A velha senhora acordou imediatamente. Hein? O que foi? Recebi uma mensagem de nossos amigos, tia Matilde. Eles descobriram onde vai o grupo do senador com o garoto. Parece que vão para um acampamento do contrabandista e coureiros. Capto? Nesse acampamento há 3 prisioneiros já, uma garota, um menino e um homem gordo. Isso também é verdade, pensou Calu, rindo por dentro por ter conhecimento da trama. Dela, ele só não tinha o controle. Tia Matilde arregalou os olhos para Calu. Uma garota, um homem gordo. Mas podem ser seus amigos, meu querido. Apresentar era como Calu. Naquele momento, sua expressão de espanto e revolta deveria ter sido fotografada. São eles, tia Matilde, só podem ser eles. My God, reclamou a senhora, esquecendo-se do português. O que vamos fazer agora? Pepino propôs o plano do terrível ente. Posso sugerir um ataque aéreo, tia Matilde. A velha quase pulou da poltrona. Um ataque aéreo? Você andou bebendo, Pepino? Mas foi o piloto de guerra, lembra-se? Isso foi no século passado, e esse também não é mais um avião de guerra desse século passado. É um avião civil, desarmado. Mas não é. Sempre mantenho as metralhadoras carregadas em perfeitas condições, sabe? E não posso demais que aquela guerra. A tia pensou um pouco. As novidades, de repente, pareciam demais até para pessoa como tia Matilde. Mas nós somos 3. Como vamos pousar e enfrentar os contrabandistas e ainda libertar os prisioneiros? Também temos armas de mão a bordo, tia Matilde. É que as minhas lembranças da guerra... Esqueça essa guerra, comandou a velha, que parecia ter tomado uma decisão. Temos uma outra pela frente. Mostre as tais armas. Pepino abriu um painel disfarçado no forro cor-de-rosa que cobria o interior do avião. Várias armas modernas estavam enfileiradas às pressas à fuselagem. Está bem, é uma loucura, mas eu sempre fui de topar todas as loucuras. Tia Matilde pegou um fuzil metralhadora M16. Me diga como se usa isto, Pepino. Veja, tenente, apontou um dos homens que tinham se incorporado à expedição do senador. O avião de tia Matilde. Do alto, o enorme pássaro rosa-choque parecia despencar dos céus. Passou rasante sobre eles e seguiu em frente. Miguel acompanhou o avião e viu sumir sobre as árvores. Olhou para o senador, ia dizer qualquer coisa, mas desistiu. Nesse momento, todos ouviram o matraquear brutal das metralhadoras. Acordados por aquele pássaro rosa-choque a vomitar-lhes fogo em cima, os homens centuriões saíram atirando para valer. O chefe, amarrado por Magri, não pudera transmitir-lhe as ordens da farsa combinada com Pepino. Mas nem Pepino nem Calu sabiam disso. A resistência devia apenas ser sendo bem simulada para não dar na vista. Com a habilidade de um as da aviação, o velho piloto pousou o C-47. Magri, Chumbinho, Andrade, gritou Calu tentando suplantar e matraquear das metralhadoras. Sou eu, Calu, onde estão vocês? Agachada na ponta do avião, tia Matilde tentou controlar o M-16, que pulava de sua mão a cada tiro. Pepino tinha desembarcado e atirava do chão, a esmo fazendo soltar pequenos galhos das árvores acima das barracas. 2 bandidos correram para a barraca do centurião, em busca de alguma ordem que os orientasse. Lá estava ele, amarrado, dobrado de dor, com a boca machucada. Estúpidos, por que demoraram tanto? Centurião, estamos sendo atacados. É claro que estamos sendo atacados, idiotas. Não disparem. Como? Quero decidir? Disparem, pero não aciertem. Não estamos entendendo. Errem os tiros.
Ustedes sabem muito bem? Vamos? Deitado no chão, ao lado de Magri e Chumbinho, Andrade viu que era possível correr sob proteção da vegetação baixa que ladeava a pista até o avião. É o Calu! Gritou Chumbinho. Vamos para o avião! Mesmo com o peso das banhas, Andrade corria quase tanto quanto os garotos. As balas passavam zunindo por sobre o C-47, quando os três chegaram. O rosto de Calu, sorrindo e com a mão estendida para ajudá-los a subir, era a visão mais linda do mundo. Mas o coração do detetive pulou mesmo de alegria quando uma das figuras destacou-se do mato e correu para eles. Crânio! Pepino tinha descido e atirava na direção das barracas, abrindo caminho para a corrida dos quatro. Tia Matilde, com o cano do M16 apoiado na fuselagem, atirava incompetentemente, também para dar cobertura, enquanto o detetive e os três meninos subiam, ajudados por Calu. Suba, Pepino! Berrou a tia, quando as dificuldades do Andrade foram superadas e o gordo detetive conseguiu embarcar. Era o momento de Calu. Ele afastou a tia e trancou a porta do avião. Querido, o que está fazendo? Pepino ainda não... Desculpe, tia Matilde, explicou Calu com o rosto afogueado pela estação. Pepino é um dos bandidos, é um traidor. Eu ouvi uma conversa dele pelo rádio com um tal Centurião. Era com esse piloto que o Centurião estava falando? Perguntou Magri. Eu ouvi a conversa. Foi esse canalha que matou o professor Elias, revelou o Crânio. Magri olhou para o gênio dos caras como se dissesse: Você estava certo, como sempre, meu querido. Os assassinos combinaram sair daqui todos nós, antes que o ente chegasse, continuou Calu. Íamos ser jogados no mar. Tia Matilde perdeu a fala. Aquela velhinha valente deixou que o cansaço daquilo tudo a dominasse. Parecia frágil, e abraçou o sobrinho. Meu querido, por que tanta confusão justo quando você resolveu visitar sua velha tia? Lá fora os tiros cessaram. Um breve silêncio dentro do avião. Todos olhavam para Crânio, abraçado à tia, como se nenhum deles acreditasse que aquele encontro fosse possível. A primeira a quebrar a tensão foi Magri. Crânio. Magri? Crânio trocou o abraço de tia Matilde pelo de Magri. Abraçaram-se com o coração apertado de saudade, de dedicação, de amor. Chumbinho e Calu juntaram-se ao abraço e Andrade tentou envolver a todos, chorando de alegria, sem nenhuma vergonha. Estavam todos reunidos. Ele tinha aqueles meninos queridos novamente junto a si. E Miguel? Calu levantou a cabeça. A alegria do reencontro tinha desaparecido. Não há nada que possamos fazer agora. Miguel está nas mãos do maldito ente. O ente? Espantou-se Chumbinho. Você descobriu quem é o ente? Eu já sei quem é ele. Eu também, juntou o Crânio. Mas isso de nada adianta agora. Miguel, choramingou Magri para si mesma. Meu amor, o que vão fazer com você? Estavam protegidos dentro do avião, mas o C-47 se tornara também uma prisão. Pelas vigias dava para ver Pepino, falando excitadamente com o Centurião. O que vamos fazer? Lembrou o ente. Como vamos sair daqui? Os caras se entreolharam com uma ideia maluca e foi Calu quem fez a proposta. Estamos no avião, não estamos? Então vamos sair voando. Tia Matilde riu alto. Ora, isso é impossível, meu querido. Eu não sei pilotar. Nem eu, lamentou Andrade. Mas Chumbinho sabe. Aquela velha era bem ousada, mas não conseguia entender a maluquice daqueles garotos. O quê? Esse garotinho? Calu colocou as duas mãos nos ombros de Chumbinho. Você não disse que estava dominando perfeitamente os programas de computador feito pelo treinamento dos pilotos da NASA, Chumbinho? Nunca perdi um voo, Calu. Pelas vigias vieram dois bandidos carregando uma caixa. Nela havia escrito dinamite. Então, Chumbinho, insistiu Calu, é capaz de tirar essa banheira do chão? Como se fosse um jogo eletrônico? Como se fosse um jogo. Nunca perdi nenhum, pessoal. Vamos lá. Os dois adultos olharam um para o outro, desorientados. Como impedir as loucuras daqueles capetinhas? Por outro lado, de que adiantava ficar ali esperando que o Centurião e o Pepino explodissem o avião? Chumbinho parecia minúsculo sentado à frente dos controles. Examinou rapidamente o painel. Isso até parece brincadeira. Estou mais acostumado a pilotar um Phantom F-15. Andrade quase engasgou. Pilotar o quê? Ah,
quer dizer, a pilotar simulador de voo do Phantom F-15. O menino ligou o motor e as duas hélices começaram a girar. Ouvindo o ruído, os bandidos perderam o rumo. Com uma banana de dinamite em cada mão, Pepino discutia com o Centurião. De repente, pareceu que tinham tomado alguma decisão. Centurião deu uma ordem e os bandidos, com uma caixa de dinamite, correram para a cabeceira da pista. Eles vão dinamitar a pista, alertou Magri. Vão abrir uma cratera e nós não vamos poder decolar. Ande com isso, Chumbinho, apressou o Crânio. Ainda não dá, ainda não temos potência suficiente. Era uma corrida de vida e morte. Na cabeceira da pista, o Centurião amarrava as bananas de dinamite e Pepino estendia o fio até o detonador. Do outro lado, os motores do Douglas C-47 roncavam, ganhando força, acelerados por um menino. Vamos lá, pessoal, gritou Chumbinho alegremente, como se fosse iniciar uma louca viagem na montanha-russa de um parque de diversões. Mão esquerda no manche. Chumbinho avançou lentamente as manetes de potência com a direita, sem tirar os olhos da pista, de onde os bandidos corriam, protegendo-se atrás dos arbustos. Não vai dar! Esgoelou-se a tia Matilde. Eles vão explodir dinamite quando estivermos passando. Vão nos mandar pelos ares. O C-47 avançou suavemente. Chumbinho chegou à velocidade. Ainda não havia condições para decolar. Mais alguns segundos e talvez... Vamos lá, Chumbinho. Grite com o avião, não grite comigo, Magri. Se o que estou fazendo... Ei, o que está vendo lá? Somente Crânio conhecia os atores da tragédia que começavam a se desenrolar lá fora diante deles. Com o grito de um demônio, uma figura alta e negra, meio coberta por couro de jacaré, correu para cima do Centurião, que estava com as duas mãos no detonador. Atrás do gigante, um grupo endoidecido de velhos índios avançava gritando, liderado pelo mais velho deles e por um índio de calça, camiseta e óculos escuros. Centurião largou o detonador e avançou a cabeça. O mostrador do painel indicou que o C-47 estava pronto para decolar. Com a mão direita, Chumbinho acelerou as manetes ao máximo na direção à batalha. O gigante erguia o lança a 5 passos de Centurião, mas a metralhadora já estava apontada. A rajada pegou Pac-Man no peito, jogando-o para trás, praticamente cortado em 2. O velho Peoré correu, agarrou o fio do detonador e arrancou-o. O Centurião girou o corpo e mandou o fogo na direção ao velho. Peoré caiu. Ouviu-se o grito de um louco. O índio de óculos escuros jogou-se sobre o Centurião e arrancou-lhe a metralhadora. Por um segundo, os dois se encararam. Centurião sacou a faca e jogou-se sobre o índio. O C-47 tirou os pneus do chão, passando por cima daquele espetáculo no momento em que Robson aparava a investida de Centurião com um zagaia, como se aparava o bote de uma onça. Do alto, dava para ver a ponta da zagaia saindo rubra de sangue pelas costas de Centurião. Robson vingara o professor Elias. Era o melhor guia do Pantanal e tinha cobrado caro pelo serviço. Morte pantaneira. As armas de todos aqueles homens já não eram necessárias quando Miguel chegou ao aeroporto clandestino, nem 5 minutos depois que viera o avião cor-de-rosa distanciar-se. Não havia mais nenhum bandido vivo, vorados por flechas e lanças, corpos espalhavam-se por todos os lados. O senador e o tenente juntaram-se ao líder dos caras. Índios, espantou-se o tenente. Mas não foram índios que fugiram naquele avião, disse Miguel. Meus amigos devem estar lá. Alguém os levou. Inferno, paguejou o tenente. Vamos demorar um tempão para voltar às lanchas. Ei, você, chamou o senador. Vem aqui com o rádio. O senador baixou-se ao lado do aparelho. Deixei um helicóptero de sobreaviso. Estará aqui num instante. Chumbinho, você é grande. E Magri deu um beijo estalado na bochecha do pequeno piloto. Viva! Viva Chumbinho! Gritaram Crânio e Calu. Você, gaguejou Andrade, enxugando a careca com um lenço. Você sabe mesmo como pilotar essa coisa? Até aqui tudo bem, não é, Andrade? Foi isso que eu disse, o sujeito que caiu do 20º andar ao passar pelo 3º. Confia no Chumbinho, Andrade, animou Calu. Ele fez o avião decolar, não fez? É, mas parece que sempre tive medo de voar, mesmo com pilotos profissionais.
Será que o Chumbinho vai saber pousar essa coisa? O pouso é capaz de dar certo, prometeu o Chumbinho. Eu não sei para que lado devo levar o avião. Aquele era mesmo um problema grave. Como guiar-se em direção a algum aeroporto? O rádio, sugeriu Magri. Vamos tentar algum contato. De terra, alguém pode nos guiar. Magri começou a mexer nos controles do rádio a bordo. Alô? Alô? Alguém na escuta? Câmbio? Estamos num avião perdido no céu do Pantanal. Chumbinho, o que se diz nessas horas? Não sei, nunca falei com um computador. Nos filmes, eles falam SOS ou Mayday. Isso não vai adiantar nada. Magri continuava mexendo no rádio. Mas como encontrar o asno de frequência de algum aeroporto? Crânio procurava manter a calma. Era preciso achar uma saída. Chumbinho, acho que não tem outro jeito. Você vai ter de achar alguma clareira e... Bom, vamos ter de fazer algum pouso de emergência, não é? Chumbinho suspirou. Uma clareira livre? Ora, uma banheira vai se despedaçar, Crânio. Vai a gente junto. Ninguém disse nada mais. Na cabeça de cada um, só havia um pensamento. E agora? O detetive Andrade sentia-se desfalecer. De repente, uma voz invadiu o alto-falante do gabinete. Alô? Alguém na escuta? Por favor, responda. Câmbio. Ei, vejam! Apontou o Crânio. Lá fora. Um pequenino ponto negro destacava-se no céu. Um helicóptero! A voz vinha do rádio do helicóptero, era a voz de Miguel. No meio da mata, os Taipitá carregavam o corpo ferido de Peorê. Araguaçu! O chamado de Peorê era desnecessário. O bisneto estava a seu lado. Araguaçu, chegou a minha hora de conhecer o Morená, onde tudo começou. Vou ao encontro de Maíra. Vou falar dos Taipitá, Mavutsunin. Passei minha vida ao lado dos brancos, mas agora não quero morrer pelo ferimento do homem branco. Leve Peorê para o Coricho. Nenhum dos Taipitá discutiu o pedido de Peorê. O velho pareceu sentir o cheiro da água, recusou qualquer ajuda e se dispôs de pé. De dentro dos couros tirou a bolsa que carregara a vida toda consigo. Aqui está, Araguaçu, o segredo Taipitá, o segredo dos formigas paradas. Aqui está o feitiço que vai fazer com que nosso povo não desapareça, com que nosso povo volte a castar livre no Pantanal. O feitiço que vai derrotar os brancos. A guarda do segredo Taipitá agora é sua, como foi de Peorê. Adeus, parto para o Morená. O velho índio caminhou sozinho para o Coricho e entrou lentamente nas águas, até elas se cobrirem metade do peito. Seu ferimento já não sangrava mais. Tirou uma faca da cintura e ergueu os 2 braços acima da cabeça. Na margem, os Taipitá assistiam sem um movimento. Peorê, com um golpe brusco, fez um corte profundo no braço. O sangue correu-lhe pelo rosto, desceu pelo pescoço, pelo peito e foi pingar na água. Devagar, olhando para o Morená, o índio centenário mergulhou o braço no Coricho. Ninguém desviou o olhar à vista quando as águas começaram a se resolver. Atraídas pelo sangue, as piranhas vinham buscar o que restava da carne de Peorê. O velho tinha escolhido uma morte pantaneira, a pior delas. Sem um grito, seu corpo se convulsionou, sacudido pelo turbilhão de piranhas que o devoravam. Miguel, com a ajuda do piloto do helicóptero, passava pelo rádio instruções a Chumbinho. Verificou o altímetro, Chumbinho? Estabilize 1017 e... Não se preocupe com os comandos, Miguel. Isso aqui é fácil demais. Meu problema é a navegação. Quero saber para onde ir. Fique na escuta. Estou em contato com o Centro de Controle de Brasília. O piloto do helicóptero está me ajudando na comunicação. Você está a 17 mil pés de altitude. Vamos baixar para 10 mil pés. Mantenha o avião circulando a 10 mil. Câmbio. Certo, Miguel. Câmbio. Enquanto as 2 aeronaves desciam, Miguel mudou a frequência do rádio a bordo e voltou a falar com o Centro de Controle de Voo de Brasília. Alô, Brasília? Temos uma emergência. Um Douglas C-47 aguarda instruções para pouso no aeroporto mais próximo, circulando a 10 mil pés de altitude. Câmbio. Em seus fones de ouvido veio a resposta. Centro Brasília ciente. Informe posição. Câmbio. Estamos em algum ponto perto da Outilha, ao longo do rio Taquari.
20 graus em latitude sul e 57 em longitude oeste, câmbio. Ciente, vamos entrar em contato com o radar de Barra dos Garças. Aguarde. A voz do controlador parecia hesitar. Mas quem está falando? Você é um piloto? Sua voz é de um adolescente? Está bem, eu sou um adolescente mesmo, respondeu Miguel. Mas não estou no comando da aeronave. Estou só no rádio, passando suas orientações para o piloto. Câmbio. Ainda bem, disse o controlador aliviado. Mas quem está no comando da C-47? Câmbio. Fique tranquilo, controle. É um piloto experiente. Só alguns anos mais novo do que eu. Câmbio. Como? Apesar do suspense da situação, Miguel sorriu, tentando imaginar a cara do controlador ao ficar sabendo que um garotinho estava pilotando o C-47. Mas o pobre coitado não conhecia Chumbinho. Mudou a frequência do rádio e falou com o pequeno piloto C-47. Chumbinho, fique na escuta que eu vou ficar repetindo todas as instruções do controlador de voo. Você está indo muito bem. Vai ficar para pousar no Corumbá. Não se preocupe. Não estou preocupado, cara. Quer dizer, câmbio. No helicóptero, ao lado do líder dos caras, o senador e o tenente não partilhavam do otimismo de Miguel. Um minuto depois, a resposta da torre fez Miguel soltar um suspiro de alívio. Torre de Brasília para o helicóptero. Aeronave desconhecida localizada pelo radar de Aragui. Informe prefixo do avião, câmbio. O prefixo? Miguel olhou para o bojunto avião cor-de-rosa, onde seria um preto o prefixo PTMSB. PTMSB. Como? Perguntou o controlador da torre. Use o alfabeto dos aeronautas. Miguel lembrou-se de um código dos aeronautas que eram umas informações que ele havia consultado para ser usado futuramente em algum dos códigos dos caras. O prefixo é Papatango. Nesse momento, o líder dos caras arregalou os olhos. Ai, como não pensei nisso antes? O caso está resolvido. Excitado pela descoberta, informou o prefixo do avião a tia Matilde. Ciente. Qual é o nível do avião? Miguel passou o rádio para a frequência do C-47 e informou. Alô, torre, nível 290, câmbio. Ciente, mantenha nível 290. Aproie a 47 graus nor-nordeste. Vamos levar o avião para o aeroporto de Corumbá. Estamos acompanhando o avião pela tela do radar. Mantenha a rota e aproie até o nível 200. Câmbio. A bordo do C-47, Andrade tentava lembrar-se de alguma oração que servisse para um momento como aquele. Alô, controle? Cruzamos o nível 180. Estamos no limite área terminal. Câmbio. Controle ciente. Curvar à esquerda para o 350. Após cruzar nível 090, aproar marcador externo. Certo, controle. Nivelando 5.000 pés no marcador externo. Andrade mordeu o lábio inferior. Controle ciente, pista livre. Autorizado procedimento de descida para pouso. Chame a torre com um trem baixo e travado. Andrade agarrou os braços da poltrona. Alô, torre? Passamos marcador externo. Trem de pouso baixo e travado. Câmbio. Torre C-47. Prossiga para pouso. Vento de popa e 70 graus com 12 nós. Quando livrar a pista, guarde coordenações de táxi. Os bombeiros e ambulâncias estão a postos. Câmbio e desligo. Bombeiros? Ambulâncias? Andrade fechou os olhos e despediu-se deste mundo. As águas do Coriche já estavam calmas novamente. Peorê só continuaria existindo na lembrança daqueles velhos, em extinção como os jacarés. Os velhos cercaram Robson, cobrando-lhe uma atitude com a eloquência do seu silêncio. Robson tomou uma decisão. Arrancou os óculos escuros, a camiseta e jogou-os no coricho. Diante dos velhos índios, aparecia Robson e surgia Araguaçu. Num ritual, Araguaçu começou a abrir a velha bolsa, desenrolando os couros de jacaré, camada por camada. Um objeto grosso de forma retangular, amarelecido pelo tempo. Revelou-se à vista de todos. Um livro. Um livro, o símbolo da cultura dos brancos, ali surgia como símbolo da esperança, de eternidade para a cultura indígena, que nunca fora escrita. Um livro. O guia índio tremia, ao voltar-se para os seus. Taipitá, aqui está o segredo do Peorê. Esse é o segredo das formigas paradas. Levantou o livro acima da cabeça, ele sabia ler,
mas o pacote retangular nem tinha capa. Aquilo era apenas a junção de diferentes páginas de diferentes livros. E Araguaçu entendeu o segredo do Taipitá. A sobrevivência de um povo de todos os povos estava nos livros. Lágrimas correram pelo rosto do índio, que tudo compreendia enquanto explicava. Aqui estão as formigas paradas, estão todas aqui. Elas nunca se movem, nunca se moverão, mas os brancos movem o mundo com elas. Com elas, os brancos conquistam a terra do índio. Os brancos vencem os índios, os brancos esmagam o índio. O antepassado, Peoré, acreditou que o índio poderia dominar um dia essa tremenda arma das formigas paradas. Acreditou que esse feitiço dos brancos poderia ser empregado pelo índio. Acreditou que as letras, essas formigas paradas, poderiam libertar o índio. Araguaçu não falava somente para o velho Taipitá, falava para todo o Pantanal, para os papagaios e para as onças, para as piranhas e para os jacarés. Os brancos usam o feitiço das formigas paradas para escrever a história do índio. Assim, a história do índio passa a pertencer aos brancos. Eles roubam o espírito de nossos antepassados como roubam nossa terra, porque índio não acredita na propriedade dos espíritos, não acredita na propriedade das terras. Para o índio, a terra é de todos, para os brancos, tudo é só deles. Araguaçu estava preparado para destruir uma esperança do coração do Taipitá, mas estava disposto a oferecer-lhe outra. Se o índio quiser dominar os segredos das formigas paradas, como os brancos, vai deixar de ser índio e não vai conseguir virar branco. Índio que esquece a própria língua fica mudo. Isso dizia Peoré. O Araguaçu diz que índio esquece o espírito de seus antepassados e desaparece. O feitiço das formigas paradas não serve para o índio. Então o índio não tem esperança? O índio vai desaparecer? Vai desaparecer porque não tem poder, não tem armas, não tem escrita e não acredita na propriedade? Vai desaparecer do Pantanal? De toda parte? Olhou um aqueles velhos. Eles talvez não estivessem entendendo, mas haveriam de entender com o tempo. Araguaçu passaria o resto da vida com eles, explicando a sua esperança. Araguaçu era o melhor guia do Pantanal, mas já estava cansado de guiar turistas brancos. Daquele momento em diante, seria o guia de seu próprio povo. Não! Araguaçu conhece outro segredo, outro feitiço mais poderoso ainda. Esse segredo é a vida. Continuar vivos, vivendo como índios, é nossa melhor forma de lutar. Vivendo é o que se resiste. Se resistirmos, nossas ideias não se perderão. Serão roubadas pelo branco, mas farão parte de ideias dos brancos. Modificarão as ideias dos brancos. Nós sobreviveremos dentro dos brancos. Os brancos não conseguirão nos destruir porque, mortos, faremos parte deles. Os brancos ficarão grávidos de nós para sempre. Essa será a nossa vitória. Com os braços para o alto, Araguaçu invocara o testemunho dos papagaios, guardiões das últimas palavras da língua de seus antepassados. Talvez Currupaco seja uma palavra guaicuru, quem sabe. Uma canção morre no mar. O operador da torre do aeroporto Corumbá não acreditava no que via. Um velho Douglas C-47 Rosa-Choque se aproximava para o pouso numa rota perfeita e estava sendo pilotado por um garoto. Carros de bombeiros, ambulâncias, todo o pessoal disponível estava na pista preparando-se para um grande acidente. Com os laps baixados no ângulo exato, o trem de aterrissagem do C-47 tocou o asfalto. Foi um pouco perfeito. Os freios foram acionados na hora certa e o bojo do avião taxiou normalmente, como se aquele pequeno piloto nunca tivesse feito outra coisa na vida. O detetive respirou aliviado, já ia levantar-se quando o Calu cochichou alguma coisa em seu ouvido. Andrade pegou o fuzil M16 e postou-se em último lugar para o desembarque. O helicóptero pousou na grama, ao lado do avião. Quando a porta do C-47 foi aberta, Miguel já estava à espera. Atrás dele vinha o senador e o tenente, seguido pelo pessoal do socorro que cercava o avião. Os empregados do aeroporto encostaram a escada de desembarque. Quando o carinha maroto de Chumbinho apontou, a pequena multidão hesitou por um instante, depois prorrompeu em aplausos, como se o menino fosse um astro de música popular. Uma euforia descontrolada espalhava-se pela pista quando Andrade interrompeu a alegria, levantou o fuzil e apontou para o grandalhão. Senador, o senhor está preso.
Como se tivesse havido uma combinação, o motor do helicóptero foi cortado naquele momento. Todos silenciaram, sem compreender o absurdo de um desconhecido apontar uma arma para o homem mais respeitado do Pantanal. A expressão do senhor não foi de surpresa, nem tampouco de culpa. O senador parecia mesmo era ofendido. O tenente de bigode deu uma gargalhada. Ora, o senhor é detetive Andrade, de São Paulo, não é? Mas que ideia é essa de vir aqui dar voz de prisão logo ao senador, cidadão mais conhecido de todo o estado? Temos as nossas diferenças, mas o senador é... Bem, o senador é o senador. Calu e Crânio ladeavam Andrade. Crânio falou primeiro. Não, o senador é também o ente. E seu verdadeiro nome é Mike Serra Brava? Acrescentou Calu. O senador nada disse. Não esboçou a menor defesa. Estava lívido como um cavaleiro medieval que tivesse sido esbofetado pela luva de um desafiante. Mike Serra Brava? Espantou-se o tenente. Que história é essa? O senador é o comandante das forças federais que combatem o crime aqui no Pantanal. Eu sou da polícia do estado, pobre e mal aparelhada. Temos divergido, mas é porque cada um de nossos grupos quer chegar primeiro em nossa corrida contra o crime. Eu e ele sabemos que nosso principal inimigo por aqui é o ente, por isso é um absurdo pensar que... Crânio voltou-se para Calu. Como descobriu esse nome, Mike Serra Brava? Pelo piloto baleado que falou com você? Ele disse também que o verdadeiro nome de ente é Mike Serra Brava. Magri, Chumbinho, Miguel e tia Matilde a tudo assistiam sem interferir. Um clima de tensão tomava conta de nós. Alguém quer me explicar o que está acontecendo? O tenente estava perdendo o bom humor. Detetive Andrade, explique-se ou baixe essa arma. Não tenho nada a explicar. Se Crânio diz que o senhor é ente, ele deve estar certo. Deixe que eu explico, apresentou-se Calu. O ente se esconde sob o mais perfeito disfarce aqui no Pantanal. E que disfarce mais perfeito do que a pele de cidadão mais respeitado do estado no comando de uma operação montada para descobrir ele mesmo? Uma operação sediada por uma fazenda onde não há mulheres nem crianças, acrescentou Crânio. Só homens, jovens e treinados, uma comunidade de bandidos do crime organizado. Nada disso, garoto, replicou o tenente. Uma comunidade de soldados, de polícias. Descobrimos a verdadeira significação do nome do chefão, cortou Calu. Ente. É a pronúncia ant, que quer dizer formiga, em inglês. O crime organizado age acobertando pela lenda dos formigas paradas que... Crânio impediu o amigo de continuar. Não, Calu. O ente nada tem a ver com os formigas paradas. Eu estive com eles. Eles são aquele grupo de velhos índios que nos salvaram no acampamento do Centurião. Mas quanto ao resto, você está... errado, gritou, pegando todos de surpresa, principalmente os acusadores. Era Miguel. O líder dos caras avançou para o centro da roda, ficando entre o cano do fuzil apunhado pelo Andrade e senador. Sinto muito, Calu. Sinto muito, Crânio. Mas vocês estão errados. Errados? Protestou Calu. Mas como, Miguel? O senador me prendeu, deu um jeito de afastar Crânio das investigações. Foi na fazenda do senador que a caixa de slides do professor Elias desapareceu, argumentou Crânio. Ele sabia que estava na pista certa. Nada disso tem a menor importância, Miguel falava com segurança. Nada disso prova nada. No Pantanal, o ente é sinônimo de ouro da máfia. Nada podemos provar enquanto não mostrarmos onde está esse ouro. Isso todos nós queremos saber, garoto. O tenente quase berrava. Certo, tenente, mas isso eu sei. Como? Até Andrade se espantou. Desde quando você sabe? Acabei de encontrar a última peça do quebra-cabeça enquanto falava da torre de controle e ajudava Chumbinho a pilotar esse avião colorido. Temos de raciocinar sobre as palavras do piloto assassinado. Crânio estava queimando por dentro. Não podia admitir ter acusado de um raciocínio errado na frente de todo mundo. Bezerra viu os slides do professor Elias. Eu fiz escrevê-los sob hipnose. O professor fotografou um avião de contrabandista lá naquele aeroporto clandestino, provavelmente sendo carregado por muambas. Ele falou do avião brilhando ao sol vermelho, sol amarelo. Ninguém percebe que avião é esse? É os Curtiss Commander amarelo do senador. O professor Elias fotografou o avião do senador ao aeroporto clandestino, carregando as muambas da máfia. Miguel sorriu de leve. Sua teoria se confirmava. Ele falou em Mike Serra Brava lá no acampamento dos bandidos? Não, ele não falou nada disso. Então podemos supor que essa foi uma nova informação que o piloto obteve depois que ele se deparou de você. Certamente, durante o tempo que flutuava naquele barco esperando a morte, ele viu alguma coisa, e eu sei o que ele viu.
Andrade estava sendo contagiado pela impaciência reinante. Fale logo, Miguel, que está indo longe demais. Miguel prosseguiu, sem se apressar. Todos estão se esquecendo de um detalhe muito importante. Bezerra era o piloto. E daí? E daí que existe uma linguagem internacional entre os pilotos na hora de citar iniciais, para que não haja confusão nos contatos pelo rádio. Eles não dizem A, dizem Alfa. Não dizem Z, dizem Zulu. Não dizem H, dizem Hotel. Não dizem M, dizem Mike. Todos olharam para o avião rosa-choque de Miguel apontado. Pintado em preto sobre rosa de fuselagem, o prefixo PTMSB. Aí está, Miguel mostrava triunfante. Papatango Mike Serra Bravo, e não Mike Serra Brava. O piloto Bezerra reconheceu esse avião em sua viagem mortal pelo rio Taquari. Era o mesmo avião que o professor Elias fotografou. Não era avião amarelo, era o avião cor-de-rosa. O meu avião? Protestou tia Matilde. O que o meu avião tem a ver com tudo isso? Seu avião estava lá, na Semana Santa, no aeroporto clandestino, brilhando ao sol, sol amarelo, sol vermelho, sol rosa-choque. Que besteira, rapaz, interferiu o tenente. Não force a barra bancando um detetivezinho nas horas vagas. O que a cor do avião tem a ver com isso? Como disse o Crânio, poderia até ser o avião do senador. Um Cutis Commander amarelo como gema de ovo poderia ser qualquer avião. Não, só poderia ser este avião. Só este tem o prefixo Mike Sierra Bravo. Tia Matilde ficou aflita. Quer dizer que alguém andou fazendo contrabando do meu aviãozinho? Pepino, aquele bandido, só pode ter sido ele. O problema é maior que somente contrabando, tia Matilde. Bem maior que as peles dos jacarés assassinados aos milhões. Sol amarelo, sol vermelho. Vejam. Miguel tomou o fuzil das mãos de Andrade e arranhou com força a fuselagem do avião, fazendo o barulho irritante do riscar de um giz numa lousa. Sob a comanda da tinta cor-de-rosa, um brilho amarelo surgiu. Aí está, o ouro da máfia. Miguel arranhou mais a pintura, aumentando certeza e a surpresa de todos. O avião é todo de ouro, toneladas de ouro voando pelo Pantanal todo esse tempo. Quem desconfiaria? Que melhor esconderijo do que este para a riqueza do crime organizado? As placas de aço originais foram substituídas por placas de ouro puro. Foi isso que o professor Elias fotografou, um avião todo de ouro enquanto estava sendo pintado de rosa-choque. Sol amarelo, o ouro, sol vermelho, o rosa-choque sendo pintado. Tia Matilde tremia da cabeça aos pés. Pepino, desgraçado, como pôde fazer tudo isso? Mike calou-se. Ele e Crânio entreolharam-se. O gênio dos caras percebeu o erro que incorrera. Agora compreendia tudo. O que tinha de ser dito a seguir era mais duro, e cabia a Crânio a parte mais difícil. Não erraria mais. Entendi, Miguel. Deixa o resto comigo. Meu sobrinho viu o que fizeram com sua tia? Crânio aproximou-se da tia Matilde e passou o braço por seus ombros, consolando-a. Pepino era mesmo um assassino, tia. Magri me contou tudo. Lá no avião, todos os detalhes. Se não fosse Calu, estaríamos todos no fundo do mar a essa hora. Mas Pepino não agia por sua própria cabeça. Era um empregado desse ente que deve ter varrido do Pantanal. Pelo rádio, ao falar do centurião, Pepino disse que Ente estava com um garoto metido e corria risco de ser desmascarado. Calu supôs na hora que Pepino falava de Miguel, que palmilhava o Pantanal junto com o senador, seguindo as pistas deixadas por Magri. Quando Magri me contou essa conversa, minhas suspeitas contra o senador se reforçaram. Mas Pepino não se referia a Miguel, mas a acompanhamento junto com o Ente. Ele estava indo de avião. O que você está dizendo, meu sobrinho? Por que Centurião e Pepino pretendiam impedir a decolagem abrindo uma cratera na cabeceira da pista? Por que não colocaram logo dinamite debaixo do avião? É tudo muito claro, eles não podiam mandar o Ente pelos ares. Crânio afastou-se alguns passos de tia Matilde, encarando-a. Tia Matilde, tia, Ente, não é apenas a pronúncia de ant, quer dizer formiga em inglês. Ente é também a pronúncia de aunt, que quer dizer tia em inglês. Tia Matilde, a tia de todo o Pantanal, tia Matilde, o Ente. O tesoureiro do crime organizado internacional. Pode prendê-la, Andrade. O rapaz estendeu o fuzil M16 para o detetive, mas tia Matilde foi mais rápida. Com uma agilidade inesperada para seus 60 anos, saltou com um tigre entre os dois.
Quietos, meus queridos. Essa arma já fez muito estrago em outras guerras. Não quero que agora ela seja obrigada a fazer a mesma coisa no Pantanal. Mantendo a arma apontada agivelmente, subiu para o C-47 da porta e empurrou a escada com o pé. Como se estivesse achando tudo aquilo muito divertido, Crane perguntou alto, sorrindo abertamente. É claro que a senhora sabe pilotar, não é, tia Matilde? É claro, sobrinho. Não falei isso antes para dar um dia de glória ao seu amiguinho. Afinal, nunca haverá dois garotos que possam se gabar de ter pilotado um avião de ouro maciço, não é? Adeus, meus queridos. Pena que você tenha passado tão pouco tempo com sua tia nessas férias. Da próxima vez, quem sabe? Lembranças em casa. A porta fechou-se. Em 1 minuto, os motores do C-47 estavam em funcionamento. O senador correu para o rádio do helicóptero e sintonizou a frequência do velho avião. Tia Matilde, entregue-se! Não adianta tentar fugir. Não haverá outro lugar no mundo em que a senhora possa pousar sem que seja presa na mesma hora. Entregue-se, tia Matilde! Crânio estava de cabeça erguida, estivera errado todo o tempo, e no final, coubera a ele mesmo desmascarar a própria tia. Minha teoria estava errada, mas eu não tinha todos os dados, né? Ao seu lado, Miguel sorria e estendia-se algumas coisas na palma da mão. Encontramos isso aqui por aí. Por acaso não é sua? Uma gargantilha de boca brilhava ao sol. O gênio dos caras abraçou o amigo longamente. O Douglas C-47 foi chamado pelo rádio durante quase 2 horas. Tia Matilde sobrevoava para a Cordilheira dos Andes e continuava para o oeste em direção ao Oceano Pacífico. O combustível já deveria estar no fim quando, pela primeira vez, se ouviu uma resposta chamada de rádio. A estática de transmissão entrou pelos alto-falantes no aeroporto de Corumbá e todos puderam ouvir, claramente. Somewhere over the rainbow, way up high, through a land that I had on high lullaby. Cantando, tia Matilde levava o ouro da máfia para o fundo do Pacífico, em algum lugar além do arco-íris. Estavam a chamado para um embarque de volta a São Paulo. Embora sob o calor do Mato Grosso, Andrade não suava nem um pouquinho. Em volta da mesa da lanchonete, cercado pelos 5 caras, ouvia o senador comentar as últimas informações da Interpol, recebida por telex. Tia Matilde era tia de todo mundo e não era tia de ninguém. Dizem que foi uma jovem lindíssima e estava viúva de um irmão do avô de Crânio quando foi para os Estados Unidos casar-se com Dom Vitório, um dos mais poderosos mafiosos do mundo. Herança de macarrão, gozou Magri. Tia Matilde herdou foi a fortuna criminosa do marido e todo o seu poder. A tia fazendeira do Pantanal, alegre, espalhafatosa e toda envolvida em sua cor preferida. Que disfarce melhor para o ente? Quem haveria de desconfiar dela? Só mesmo estes meus queridos garotos, pensou Andrade orgulhoso como um pai. Bem, o importante é que desbaratamos o crime organizado, pelo menos por hora, continuou o senador. Meus homens invadiram a fazenda Rosa Pink por terra e pelo ar conseguimos prender a turma toda. No fim das contas, avaliou o Crânio, acabei não conhecendo a famosa fazenda da tia Matilde, senador. A fortaleza cor-de-rosa do crime, apelidou Chumbinho, é melhor mesmo não conhecer. Crânio olhou para os curativos das mãos, já quase curadas, e sentiu-se na obrigação de pedir desculpas ao senador. E eu, que julguei aquele seu discurso no avião amarelo como mais uma forma de encobrir os disfarces do tal ente. Me enganei redondamente, senador. Estou envergonhado. Não há razão para isso, garotão. Afinal, vocês resolveram todo o caso, apesar das acusações terem começado pelo lado errado. Acho que a minha cara não inspira muita confiança. Todos vocês confiaram de mim? Miguel nos confiou. Magri olhava com carinho para o líder dos caras. De todo esse mistério, Miguel mudou de assunto no meio sem jeito. Vai restar sempre uma dúvida. Como desapareceu a caixa de slides do professor Elias na sua casa da fazenda, senador? Perguntou Miguel. Se os slides foram roubados por alguém agente da máfia infiltrado na fazenda, supôs Magri, certamente foram entregues à tia Matilde. A essa hora deve estar no fundo do Pacífico junto com o ouro. Mas que velha danada, riu Chumbinho. Quem poderia desconfiar dela? Quando o Crânio foi capturado, ela fez questão de liderar as buscas para afastar todo mundo do acampamento de Centurião. E no avião Rosa Choque, ela representou melhor do que eu, lembrou Calu. Quando Pepino veio
propor o falso ataque no acampamento Centurião, a velha representou como uma profissional. Nem desconfiei. A conta é minha, exigiu o senador com aquela voz impressionante arrancando a conta da lanchonete das mãos do detetive. Mas você tem que me explicar por que temos que esconder da imprensa, de todo mundo, a atuação brilhante de você nesse caso. Para todos os efeitos, senador, eu estou de férias, explicou Andrade, e os garotões não gostam de publicidade. Queremos que a nossa vitória seja toda sua. Eu não preciso de vitória, detetive Andrade. Eu preciso do Pantanal. Eu preciso desse paraíso vivo, cheio de jacarés e com índios caçando livremente por entre as árvores. A glória não vai me devolver os ninhás destruídos, não vai salvar as culturas indígenas, não vai combater a pirataria e repor os jacarés assassinatos. No alto da árvore, Cabo Malandro estava aborrecido. Aquela caixa não continha amendoins nem biscoitos. Aquelas porcarias enquadrinhadas eram duras e tinham um gosto horrível. Chateado, o macaquinho começou a jogar no rio, um a um, os slides da caixa que ele havia encontrado sobre a cama de Crânio.